Olá, meninos, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje com essa cara de festa junina. Hoje nós vamos estudar a apostila 10 de literatura pré-modernismo. Vamos falar um pouquinho sobre as características desse momento na nossa literatura. E vamos entender também porque é um momento e não uma escola literária. Só vou desligar o som pra gente começar. Bem, pessoal, o que acontece aqui, né? Deixa eu passar para vocês algumas informações. O pré-modernismo, né? Ele não é uma escola literária propriamente, igual nós vimos lá, quientismo, barroco, arcadismo, romantismo, não. Simbolismo, parnasianismo, né, naturalismo, ele não é uma escola, ele é um momento, tá? Ele vai surgir nas primeiras décadas do século XX, ou seja, a partir de 1900 ali, né, 1901, ele vai estar até chegarmos à Semana de 22, que é o marco do modernismo brasileiro, tá? Então, é esse surgimento desse modernismo e aí a gente traz essas ideias iniciais aqui. É importante a gente pensar que o Brasil estava vivendo na época da República. Estava o surgimento da República, os ideais positivistas e liberais que dominavam esse conceito. E aí, pessoal, esse momento literário que ele surgiu dentro de uma grande conturbação. O que estava acontecendo aí? A gente vai ter a Guerra de Canudos, né? A revolta da chibata, a revolta da vacina, a guerra do contestado e vários movimentos grevistas. Então aqui a gente está falando de Bahia, estamos falando do Rio de Janeiro, estamos falando do Paraná, né? E os movimentos grevistas, principalmente que aconteciam em São Paulo, mais diretamente na capital. E aí, por que tudo isso estava acontecendo afinal? Nós tínhamos aí uma classe dominante, tá? E aí nas cidades, nesse período, quem vai viver ali são, basicamente, a classe dominante, que é a galera que vai ter grana aí. Só que estava surgindo uma nova classe, denominada de classe média. Ela era composta por pessoas que estavam criando ali, né, seus comércios, profissionais liberais. Então, esse grupo cria a classe média. E aí também tem uma outra classe muito importante nesse momento, que é os operários, tá? Esses operários eram compostos, na sua maioria, por imigrantes. Então, o Brasil estava recebendo muito imigrantes de várias partes. E os principais aqui, né, que a gente vai ouvir falar muito, são os italianos, que eles vinham tanto para trabalhar na indústria quanto também nas lavouras de café. Vamos ter várias outras imigrações também, a japonesa, a holandesa, enfim, pessoal. Aqui a imigração alemã, né? Tem até o Graça Aranha ali, que vai ter um livro destinado a esse grupo. Bem, e essa classe operária, pessoal, é ela que vai criar esses movimentos aqui, ó, principalmente os movimentos grevistas que vão acontecer em São Paulo. Porque esses movimentos estavam vinculados a não aceitação, vamos dizer assim, das formas de trabalho com que eles viviam nesse período. Então, eles vão reivindicar muitas coisas. Nós vivíamos sobre uma política denominada aí, né, de política de café com leite. Vocês já devem ter ouvido esse termo nas aulas de história. O que era a política do café com leite, né? Ela foi dominada por o eixo Rio-São Paulo, perdão, São Paulo, Minas Gerais. São Paulo, devido à sua grande produção de café, né, seria o café, e Minas por conta dos grandes criadores, né, de gado, as pessoas que tinham dinheiro e que tinham essas enormes fazendas, se denominaria aí pelo leite. E esses dois grupos, eles se alternavam no governo. E vem daí a expressão política do café com leite. Todos esses movimentos, né, principalmente vinculados à questão da indústria, eles estarão dentro do eixo Rio, São Paulo e Minas Gerais. Seria aí um triângulo, né, das principais
desses 3 estados, e isso vai constituir esse momento aqui, bem em destaque. E aí, o meio rural, gente, ele vai ser muito apegado às tradições. Inclusive, a gente vai ver aí a Guerra de Canudos, né? Que era um movimento contra o. Um movimento contra, e talvez um movimento de insatisfação ao período republicano, à República. Certinho? E aí a gente vem aqui, então, as principais características. Como eu já disse, gente, o pré-modernismo ele é um movimento de transição. Transição do quê? Do simbolismo para o modernismo. E ele é muito importante, esse momento, tá? Por que ele é tão importante? Nesse momento, muitos escritores vão retratar a realidade brasileira, tanto social quanto política. E aí a gente está vivendo um momento totalmente diferente. Muitas coisas aconteceram no final do século XIX, né? E a gente começa o século XX bem diferente aos moldes ao qual tínhamos. E isso tudo vai influenciar na nossa literatura, na nossa arte, em várias outras, em vários outros modos de se pensar. E aí eu deixei aqui para vocês 4 elementos em destaque, que são basicamente os principais autores deste período pré-modernista e do que eles falavam afinal, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a imigração vai ser tratada pelo Graça Aranha. O Graça Aranha ele vai falar a respeito da imigração alemã no Espírito Santo. Então ele tem uma obra chamada Canaã e essa obra retrata esse momento aqui. A questão da vida social, né? A vida social nas grandes, vamos dizer assim, nas grandes cidades, nos centros urbanos. E aí quem vai falar isso muito é o Lima Barreto. E a gente tem aí uma obra também muito consagrada, que é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. A miséria do caboclo, né? Esse caboclo que vive esse interior. E aí aqui a gente tá falando muito do interior de São Paulo ainda, tá, gente? E nós vamos ter o Monteiro Lobato. Todo mundo conhece o Monteiro Lobato, provavelmente do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Da literatura infanto-juvenil e infantil. Mas o Monteiro Lobato ele tem obras magníficas para adultos. E aí ele vai retratar essa tristeza do Jeca que a gente fala, né? E retrata essa população deixada de canto, a miséria. Ele vai tratar na figura do Jeca, né? Ele fala de uma. Não sei se o termo é doença, tá? Mas ele vai falar aí a respeito das verminosas, né? Das pessoas que têm essa preguiça, mas na verdade essa preguiça vem porque não tem um saneamento básico adequado, não tem uma alimentação adequada. E aí ele fala do Jeca, do amarelão, provavelmente vocês já devem ter ouvido a respeito dessas coisas nas aulas de biologia. E aí, pessoal, também, né? A questão, até mesmo na história, assim, mas essas doenças aqui, né? E essa miséria que o Monteiro Lobato trata e misérias provenientes de uma má infraestrutura, vocês devem ter visto alguma coisa já em biologia. E por fim, a vida do sertanejo, e aí a gente vai de fato para o Nordeste com o Euclides da Cunha, que retrata a Guerra de Canudos, tá? O livro do Euclides da Cunha, ele fala da terra, fala do homem e fala da luta, né? Ele é dividido em 3 partes, os sertões, e nesse livro ele retrata toda essa questão do sertanejo em relação à Guerra de Canudos. Bem, pessoal, esses 4 foram importantíssimos na prosa. E aí, eu deixei aqui na poesia o Augusto dos Anjos e o Raul de Leone. Por quê? Na verdade, a poesia ainda, ela vai seguir traços do simbolismo e do parnasianismo. Porém, esses dois aqui, eles vão trazer ideias um pouco diferentes. E a gente vai ver isso mais pra frente. E aí eles vão se destacar nesse momento pré-modernista. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção de vocês. Até a nossa próxima aula. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchauzinho.